Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para mais uma questão, tá? Essa questão aqui ela é da Unifesp e ela fala o seguinte, olha só. O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude. O gráfico 2, a relação entre pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Considerando o calor específico da água como sendo uma caloria por grau Celsius, para aquecer 200 gramas de água de 20 graus Celsius até que se inicie a ebulição, ou seja, pessoal, se ele está falando de ebulição, ele está falando ali que a temperatura final tem que ser de 100 graus Celsius. Tá vendo? No topo do pico de neblina, cuja altitude é de 3.000 metros, ou seja, pessoal, se eu aumentei, ou seja, eu aumentei a altitude, isso implica dizer que a pressão diminuiu. E se a pressão ela diminuiu, essa temperatura de ebulição ela vai mudar, ela já não vai ser mais de 100 graus Celsius. Tá bom? Então, se fosse no nível do mar, seria de 100 graus Celsius. Então, eu posso desconsiderar essa informação que eu coloquei aqui, tá vendo? Porque você mudou a altitude, então você diminuiu a pressão. Então, aí, em relação ao nível do mar, é necessário fornecer para essa massa de água uma quantidade de calor de aproximadamente quanto? Então, vamos lá, pessoal, olha só, ele falou que a altitude é de 3.000 quilômetros. Então, se vocês perceberem nesse primeiro gráfico aqui, nós temos a relação da pressão atmosférica para a altitude. E se ele falou que vai ser 3.000 quilômetros, então esse cara vai estar bem aqui, tá vendo? Porque, ó, de 0 para cá tem 5, então aqui tem que ser 3. Então, olha só, se vocês perceberem aqui, olha, o ponto 3 tá fazendo correspondência aqui, olha, com este ponto que tá aqui, tá vendo exatamente? E se a gente for contar, dá 0,5, 0,6, 0,7 é a nossa pressão. Então, a pressão atmosférica, a pressão nesse caso ali vai ser de 0,7 atm. Tá vendo? 70% da pressão atmosférica que a gente conhece. Então, baixando esse cara para cá agora, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar aqui, certo? Na pressão atmosférica, qual vai ser a temperatura de ebulição da água. Então, vejam só, aqui do lado, a gente tem 1,2, mas eu quero 1,7. 1,7 tem que estar aqui, ó, entre 0,6 e 0,8. Isso aqui vai dar aproximadamente aqui, olha, que quando eu for ligar, ele vai dar mais ou menos aqui, tá vendo? E esse cara que tá aqui, olha, daqui para cá 99, então isso implica dizer que você tem ali como é que eu vou dizer, uma variação de 9. Então, cada pedaço aqui tem que ser 1, 2, 3, tem que ser 3. Então, esse cara que está aqui tem que ser exatamente 93, porque ó, 93, 96, 99. Então, pessoal, a temperatura de ebulição da água a essa altitude, com essa pressão, tem que ser 93 graus Celsius. Então, sendo 93 graus Celsius, isso implica dizer que a variação de temperatura dessa água vai ser de temperatura final menos temperatura inicial. Afinal, a gente viu aqui atrás que corresponde a 93, menos a inicial, a água estava em 20, cara. Então, vai ficar 93 menos 20, isso aqui vai dar 73 graus Celsius, tá vendo? Ó, 73 graus Celsius. Então, agora, aplicando a fórmula aqui, macete, a gente vai determinar a quantidade de calor. Então, vamos lá, olha só, aplicando que macete fica quantidade de calor sendo igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor tem que ser a massa de água, que ele falou que vale ali 200 gramas, vezes calor específico da água, que vale 1, vezes o ΔT, que vai ser, nesse caso, 73. Portanto, a quantidade de calor tem que ser 73 vezes 2, depois eu adiciono 2 zerinhos ali. Então, vai ficar 6, né? Porque 3 vezes 2 dá 6, 7 vezes 2 dá 14. Então, vai dar 14.600 calorias. Perceba aqui que ele escreveu em base 10. Então, em base 10 eu vou botar a vírgula aqui. Então, o que vai ser igual a 1,46 vezes 10 elevado à quarta potência. Sendo essa a nossa resposta, a letra E é a nossa resposta porque ele quer ali a que está mais próxima, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!